Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 297 livro ao lado dela. Um jovem acenou com uma pilha de papéis, sorriu e disse, Lilia, é o último jornal. Você quer ler juntos? Jornais também eram algo que o segundo príncipe havia começado recentemente. Atualmente, eram vendidos apenas na capital das 8 regiões devido ao número limitado de produtos produzidos. Por enquanto, foi direcionado principalmente para aristocratas e gerências de alto nível. Aqueles que pudessem pôr as mãos em uma cópia dos jornais tinham todo o direito de se gabar disso. No entanto, Lilia nem olhou para o jovem, apenas continuou agitando a espada em suas mãos, continuando com seu treinamento. O jovem também não pensou muito nisso e continuou falando ao lado de Lilia. As coisas relatadas neste jornal são todas grandes eventos que aconteceram dentro do Império. Disse que o segundo príncipe ativou sua grande habilidade, pensamentos através de Mewli, para ser capaz de espalhar mensagens rapidamente. Mesmo que algo aconteça na região da Chama do Sul, seremos capazes de saber imediatamente daqui. Ao ouvir as palavras do jovem, Lilia soltou um suspiro, pousou a espada em suas mãos e disse, Kitty, não tenho interesse em você. Pare de me importunar. Este jovem com o nome de Kitty também era um aprendiz de cavaleiro da Academia de Aristocratas 5 Estrelas. Ele foi o aprendiz de cavaleiro mais destacado nos últimos anos e também o mais popular entre os alunos. No entanto, depois que Lilia se matriculou na escola, ele descobriu que Lilia era muito diferente das outras jovens aristocratas que havia conhecido anteriormente e, assim, se interessou por ela. Kitty não ficou com raiva mesmo depois de ouvir o que Lilia havia dito. Ele apenas sorriu e respondeu, Lilia, estarei participando da seleção da prefeitura no ano que vem e me tornarei um cavaleiro. Como você sabe, eu poderia ter me tornado um cavaleiro há muito tempo, mas só queria treinar mais para lutar pela posição de campeão da prefeitura. É por isso que esperei até agora. Lilia balançou a cabeça. Vendo que já era tarde, dirigiu-se ao portão da academia. Desde que Fang Xingjia entrou na academia regional, ela conseguiu que seu pai a matriculasse nesta academia na região do Grande Oeste. Ela até alugou um quarto fora da escola. Claro, Kitty não estava ciente de tudo isso. Era impossível para Lilia contar a ele sobre sua formação, status e relacionamentos interpessoais. Portanto, para Kitty, Lilia era apenas uma jovem aristocrata de um bairro remoto com um caráter difícil de encontrar. Vendo Lilia saindo, Kitty imediatamente a perseguiu e disse, Lilia, você vai voltar. Deixe-me enviar você de volta. A segurança na região do Great Eastern não tem sido boa recentemente. Vendo que Lilia continuava a ignorá-lo, Kitty sorriu, pegou o jornal e começou a ler. O Eastern Garrison está perseguindo o povo de Garcia. Ouvi dizer que o povo de Garcia havia invadido até o território da guarnição ocidental. Ei, pensar que esses diabos negros do Garcia ousaram causar um alvoroço no Império. Eles são realmente um bando de tolos. Helings da região do Gelo Norte saiu da reclusão. Ele espalhou a notícia de que vai esmagar todos os outros adversários da seleção nacional no próximo ano, conquistando uma vitória esmagadora e se tornando campeão nacional. Kitty continuou, esse Helings é incrível. Ele é considerado o gênio número 1 na região do Gelo Norte nos últimos 200 anos. Ele tem sido um cavaleiro conferido de transição de nível 29 por muito tempo, e disse que mesmo o governador da região do Gelo Norte não é páreo para ele. TSK, se não fosse o fato de que as condições que a região do Gelo Norte lhe deu fossem muito boas, ele teria ido para o centro há muito tempo. No entanto, a recompensa para a próxima seleção nacional é muito grande, e mesmo Helings não consegue ficar de fora. Embora Lilia não sentisse nada por Kitty, quando o ouviu lendo o jornal e falando sobre os eventos que aconteciam no mundo, ela ainda estava curiosa sobre o conteúdo. Kitty lançou um olhar furtivo para Lilia e percebeu que ela estava realmente ouvindo. Isso fez com que ele se esforçasse ainda mais para ler as notícias. O famoso mestre espadachim do Sudeste, Sasa, chegou. Ele vai se tornar um professor na academia regional? Os olhos de Kitty imediatamente se iluminaram quando ele disse, dizem que Sasa tem o nome de Sword Saint na Eastern Sun Region. Pensar que ele também vem para nossa academia regional? No futuro, seria ótimo se eu pudesse receber orientação dele para minhas artes de espada. Os dois continuaram andando. Lilia não disse uma única palavra, e Kitty eventualmente parou também.
Afinal de contas, ele era um jovem e não tinha paciência suficiente. Ele não pôde deixar de perguntar: Lilia, o que seria necessário para você estar disposta a falar comigo? Eu sou tão detestável. Lily olhou para trás de Kitty, e olhando em seu olhar, Kitty não pôde deixar de se virar também. Ele viu um livreiro empurrando um carrinho e promovendo seus produtos. Talento incomparável, Fang Xingjian. Completou todos os 7 níveis do Monumento do Panteão na seleção regional. Atravessei todos os 4 estágios até o Palácio das Técnicas de Matança consecutivamente em um dia. O registro secreto por trás do treinamento de espada de Fang Xingjian. Aqueles que desejam comprar uma cópia dele, por favor, dirija-se aqui. Não deixe passar esta oportunidade. Se você perder os segredos por trás de como Fang Xingjian ficou forte, você vai se arrepender por toda a vida. O comerciante continuou a gritar bem alto, e muitos estudantes faziam fila para comprar uma cópia do livro. Kitty franziu a testa. Esse Fang Xingjian não é muito arrogante, publicando um livro tão cedo. Talento inigualável. Ele não tem medo de fazer de si mesmo motivo de chacota para as pessoas de outras regiões. Como o melhor aluno de sua academia, Kitty foi instintivamente repelido por outros gênios próximos de sua idade. Ele próprio tinha 17 anos, o mesmo que Fang Xingjian. Isso o fez detestar ainda mais Fang Xingjian. No entanto, Lilia sorriu e disse: então, contanto que você consiga limpar todos os 7 níveis do Monumento do Panteão e passar pelo Palácio das Técnicas de Morte em um dia, falarei com você. Serei honesta com você. O parceiro que espero encontrar no futuro é um gênio como Fang Xingjian. Ao ouvir as palavras de Lilia, Kitty ficou pasmo. Independentemente de estar limpando todos os 7 níveis do Monumento do Panteão ou atravessando o Palácio das Técnicas de Morte em um dia, ambos eram resultados que não podiam ser superados. Eram coisas que muitos cavaleiros da outorga de nível 29 nem se atreveriam a pensar, muito menos Kitty. Uma coisa era para Kitty criticar Fang Xingjian, mas era impossível para ele fazer o que Fang Xingjian tinha feito. Kitty ficou sem palavras e só pôde assistir enquanto Lilia corria até a livraria para pegar uma cópia do livro. Kitty soltou um bufo frio, esmagou os jornais em sua mão instantaneamente e foi para casa com raiva. Sua casa também ficava no distrito aristocrático de Great Eastern City. Ao entrar no salão, percebeu que sua mãe já o esperava. Quando ela o viu, ela acenou para ele: Kitty, venha conhecer sua tia e seu tio. Eles vieram de Harvest City. Oh, isso deve ser Kitty. Ele parece tão bonito. Para que servem as aparências? A mãe de Kitty sorriu e disse: quem olha para as aparências hoje em dia? Kitty ficou ali enquanto sorria, como se ele fosse uma estátua livre para os outros avaliarem. Ele havia se acostumado a essas conversas há muito tempo. Ele é incrível, mesmo se estivermos olhando para habilidades. Kitty já deve ter a habilidade de se tornar um Knight, certo? Quando ele estará participando da seleção da prefeitura? Próximo ano. Toda vez que essa questão era levantada, Kitty e sua mãe se sentiam extremamente orgulhosos. Esta criança poderia ter passado na seleção da prefeitura há muito tempo, mas estamos preocupados que ele seja muito jovem e não conheça restrições, então decidimos colocá-lo à fábrica por mais alguns anos. Kitty é realmente excelente, diferente daquele meu filho que só sabe se relacionar com mulheres promíscuas. Eu deveria encontrar algum tempo para deixá-lo vir e aprender com Kitty. Kitty parecia um pouco impaciente, mas na verdade, toda vez que os veteranos o elogiavam, ele não podia deixar de se sentir um pouco orgulhoso. No entanto, no momento seguinte, sua tia de repente pegou um livro e disse: ah, certo, comprei este livro no caminho para cá. É suposto ser a biografia de Fang Xingjian. Ele ainda tem os segredos de sua maestria nas artes da espada. Você já ouviu falar de Fang Xingjian, certo? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 298 Ódio como eu poderia não saber dele. Esse cara é incrível. A mãe de Kitty parecia ter entrado no modo fofoca. Ele não apenas resolveu todos os 7 níveis de mistérios no Monumento do Panteão, mas também ouvi dizer que ele limpou o Palácio das Técnicas de Morte em um dia. Os jovens de hoje são realmente incríveis. Ah, então essa é a biografia dele? Isso mesmo. Ouvi dizer que Fang Xingjian escreveu isso ele mesmo. Ele não apenas registra as suas experiências, mas também os segredos de seu treinamento. Comprei especialmente 2 cópias, uma para meu filho tolo, a outra para Kitty.
Obrigada. Quando soube que este livro seria publicado, quis comprá-lo. Dizendo isso, a mãe de Kitty levou o livro para Kitty, que viu as 5 grandes palavras escritas nele: os segredos do treinamento da espada. Kitty franziu a testa e não pôde deixar de dizer: esse Fang Xingjian tem apenas 17 anos, certo? Ele tem mais ou menos a mesma idade que eu, então que história sua biografia poderia ter? Kitty, é aí que você está errado. Não me culpe por incomodar, mas Fang Xingjian realmente é uma pessoa capaz com grande talento, disse a tia de Kitty. Você conhece o monumento do Panteão? Foi algo deixado para trás pelo especialista em nível divino, o monarca melancólico, 200 anos atrás. Nos últimos 200 anos, não houve ninguém que pudesse resolver os mistérios por trás disso até o 7º nível. Fang Xingjian é o primeiro. E vocês deveriam saber sobre o Palácio das Técnicas de Matança também, certo? Isso é um grande desafio. Naquela época, o irmão mais velho levou um ano inteiro para passar por todos os estágios do Palácio das Técnicas de Matar. Ouvi dizer que o governador Devi também levou cerca de um mês, no passado. Olhe para Fang Xingjian. Ele conseguiu limpá-lo dentro de um único dia. Realmente, sempre há pessoas que são mais fortes lá fora. A fim de garantir que as pessoas soubessem que Fang Xingjian havia quebrado todos os 7 níveis de mistérios para o monumento do Panteão e como ele havia limpado o Palácio das Técnicas de Morte em um único dia, Ferdinand incluiu uma introdução significativa do monumento do Panteão e das técnicas de morte. Palácio no livro. Não havia outra maneira de contornar isso. Isso foi considerado informação de alto nível e muitos aristocratas que não praticavam artes marciais e plebeus de baixo nível não eram muito claros sobre eles. No entanto, para dar maior ênfase e destaque às conquistas de Fang Xingjian, Ferdinand não teve outra saída a não ser explicar em detalhes a existência do Palácio das Técnicas de Matança, bem como as características únicas do monumento do Panteão. Foi somente depois que as pessoas leram sobre eles que entenderam o quão significativas e horripilantes as conquistas de Fang Xingjian realmente eram. A mãe de Kitty empurrou o livro nos braços de Kitty e disse: vocês dois têm 17 anos, mas ele já se tornou um cavaleiro outorgado. O que você ainda está fazendo? Tem uma boa leitura do livro que Fang Xingjian escreveu e aprenda os segredos escritos dentro. Kitty de repente se sentiu muito sufocado, sentindo um ódio crescente contra o nome de Fang Xingjian. No entanto, as coisas não sairiam como ele esperava. Involuntariamente ou não, o jornal do Segundo Príncipe também noticiou a notícia de que Fang Xingjian havia limpado o Palácio das Técnicas de Morte em um dia, adicionando combustível ao fogo. No mundo dos milagres, que era como no meio do século da Terra, era muito difícil para as pessoas comuns enviar mensagens. Normalmente, apenas especialistas extremamente poderosos seriam capazes de transmitir mensagens através de 1000 ou 10.000 li, mas ainda havia várias restrições. Portanto, a velocidade com que a informação se espalhava pelo mundo não era nada rápida. Os jornais que o Segundo Príncipe criara contavam com sua técnica de matar pensamentos em 1000 lis, para transmitir facilmente informações a longas distâncias. Por exemplo, desta vez, a notícia de Fang Xingjian ter limpado o Palácio das Técnicas de Matar em um dia se espalhou para as capitais de todas as 8 regiões. Isso fez com que o nome de Fang Xingjian fosse conhecido por todos os membros do alto escalão do Império. Quando todos os líderes do mundo leram, e como eles só leram este jornal, quão grande foi o seu impacto. Era assim que a reputação de Fang Xingjian era agora difundida. Além disso, tanto o ato de resolver todos os 7 níveis de mistérios no monumento do Panteão quanto o ato de limpar todos os 4 estágios no Palácio das Técnicas de Matar em um dia, deveriam ser ostentados por toda a vida. Ambos eram muito sérios e chamavam a atenção de qualquer um. Além disso, ambos foram realizados por Fang Xingjian. Em um pequeno beco no distrito plebeu de Great Eastern City, havia inúmeros gangsters, tríades e bandidos. Ao longo desta rua escura e perigosa, uma velhinha imitava como os outros caminhavam. Ela estava usando roupas feitas de tecido grosseiro, seu rosto coberto com um véu, e ela parecia ser apenas uma velha comum do bairro plebeu. Enquanto ela caminhava, um grupo de crianças de repente saiu correndo, segurando pequenas facas nas mãos. Não se mova. Se você se mexer, nós o mataremos. As crianças levaram a cesta da velha e a comida na cesta.
Outra criança pegou um livro na cesta e olhou para as grandes palavras Os Segredos do Treinamento da Espada. Ele era analfabeto, nem entendia o que estava escrito lá dentro. A criança perguntou violentamente: que livro é esse? Isso é algum manual secreto de artes marciais? Este não é um manual secreto. As mãos da velha se fecharam em punhos sem saber, e a fúria parecia brilhar em seus olhos. No entanto, ela segurou e disse: Este é Os Segredos do Treinamento da Espada, o livro que Fang Xingjian escreveu. A menção do nome Fang Xingjian, os dentes da velha pareciam estar firmemente cerrados, como se ela estivesse rangendo os dentes. Se Fang Xingjian estivesse aqui, ele definitivamente seria capaz de reconhecer quem era a velha. Ela era a tia de Kaunites, Rebeca de Trezia Clã. Quando eles atacaram Fang Xingjian, Rebeca conseguiu escapar, eventualmente acabando sendo procurada por traição. No entanto, ela era afinal uma Knit de nível 19 e conseguiu escapar. Ela até se escondeu em Great Eastern City. Ninguém sabia o que ela estava tramando. No entanto, ela só conseguia se disfarçar de velha do bairro dos plebeus, precisando até tolerar um grupo de crianças com pouco mais de 10 anos, sem ousar levantar a mão contra eles. Para Rebeca, que cresceu como uma aristocrata e que era extremamente arrogante, isso foi uma grande humilhação e agonia. Toda vez que ela se deparasse com algo assim, ela odiaria Fang Xingjian ainda mais. No entanto, ela ainda tinha que aturar isso. No momento em que levantasse a mão aqui, seria imediatamente descoberta. Quantos cavaleiros outorgados havia na Great Eastern City? Qualquer um deles seria capaz de esmagá-la facilmente, com um único dedo. Portanto, ela só podia explicar pacientemente: este é apenas um livro de histórias, não é um manual secreto. No entanto, os olhos do garoto de repente se iluminaram e ele disse: é o campeão regional deste ano, Fang Xingjian. Aquele gênio que resolveu todos os 10 níveis de mistérios no Monumento dos Santos. Ouvi dizer que ele é um plebeu? Rebeca exalou e disse: não é o Monumento dos Santos, mas o Monumento do Panteão. Também não há 10 níveis de mistérios. Ela levantou a cabeça e olhou para o garoto diante dela, e então começou a se perguntar por que ela estava explicando isso para eles. Ela então disse: é esse. O garoto empurrou um livro nos braços de Rebeca e disse friamente: leia para nós. A fúria cresceu no coração de Rebeca, mas ela se acalmou muito rapidamente. Ela sorriu e disse: o que há de tão bom neste livro? As coisas escritas nele são todas mentiras. Leia-o. Algumas das crianças brandiam suas facas, como se fossem enfiá-las em Rebeca no momento seguinte. Uma leve brisa parecia soprar no beco. Foram as correntes de ar causadas pelo campo de força reduzido. Rebeca deu um longo suspiro, então finalmente pegou o livro e começou a lê-lo. Esta é uma carta escrita para todos que amam artes com espadas, amam cavaleiros, ainda têm sonhos e estão dispostos a lutar por eles. Esta história começou em um lugar chamado Tishoal of Swords. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 299 Infâmia nos campos de treinamento da Escola de Artes da Espada. Fang Xingjian enviou Kaunites voando com um ataque de espada. Os olhos do último reviraram e ele estava com tanta raiva que jorrou 3 bocados de sangue antes de cair no chão e desmaiar. Calúnia. Isso é calúnia descarada. Quando Rebeca leu até este ponto, suas mãos tremiam de fúria. Quanto mais ela lia, mais irritada ela se sentia. No entanto, todo o grupo de crianças ficou muito animado. Bom. Ele mereceu. Mate aquele Kaunitz. Se eu fosse Fang Xingjian, eu simplesmente cortaria a cabeça dele. Seu idiota. Kaunitz é um aristocrata. Se Fang Xingjian o matasse, ele não seria capaz de participar da seleção da prefeitura. Sem saber, mais de 10 plebeus começaram a cercar Rebeca, ouvindo-a ler a história. Quando o líder do grupo de crianças viu Rebeca parar, ele imediatamente gritou: por que você está parando? Continuar. Conte-nos o que aconteceu em seguida. Rebeca respirou fundo e continuou: Fang Xingjian derrotou Kaunites com um único golpe de espada. Naquele instante, aplausos estrondosos encheram o lugar, e o rosto de Vivian ficou pálido. Embora a postura de Rebeca fosse rígida, ela leu toda a história inexpressivamente, como se estivesse entoando um mantra. No entanto, na história, o jovem plebeu era extremamente talentoso. A história dele derrotando os aristocratas cruéis e terríveis e avançando era extremamente atraente para os plebeus.
Enquanto Rebeca lia em voz alta, mais e mais pessoas começaram a se reunir ao redor dela. Neste mundo onde não havia televisões, telefones e internet, era um prazer raro para os plebeus poder ouvir histórias e pensar em si mesmos como os personagens principais. Eles cerraram os punhos com força quando o primeiro príncipe apareceu, pareciam preocupados quando Charlie estava conduzindo o interrogatório e aplaudiram quando o governador apareceu. Charlie soltou um uivo, caiu de joelhos e gemeu enquanto abraçava a coxa de Fang Xingjian. Xingjian, Senhor Xingjian, eu imploro, por favor, me solte. Tudo era culpa do primeiro príncipe. Eu tinha olhos, mas não conseguia reconhecer um talento como você. Por favor, deixe-me ir. Quando Rebeca estava lendo isso, a fúria em seu coração se acalmou lentamente e o que restou foram apenas risadas frias. Aos seus olhos, as histórias nesta biografia eram totalmente lógicas e eram apenas rabiscos aleatórios. Como Charlie poderia ser tão fraco quanto o que foi retratado nas histórias? No entanto, os muitos ouvintes ao lado dela aplaudiram ruidosamente. Isso é tão satisfatório. Há muitos desses funcionários corruptos no Império. Esse Charlie realmente merece morrer. Vendo as reações dos plebeus, Rebeca não sentiu mais raiva, balançando a cabeça com a ignorância deles. No entanto, uma vez que este livro foi editado por Ferdinand e outras pessoas, os plebeus puderam sentir um forte senso de conexão com Fang Xingjian, bem como com todos os antagonistas da história. Ou melhor, pode-se dizer que era mais adequado ao gosto dos presentes. Mais e mais pessoas estavam reunidas aqui, e Rebeca começou a ler cada vez mais rápido, esperando terminar a história em breve. No entanto, a fúria mais uma vez apareceu em seus olhos. Que Rebeca soltou uma risada fria, dizendo, Fang Xingjian, este cestardo não tem respeito nem mostra qualquer modéstia, indo contra todos os valores e ética. E daí se aqueles grandes guerreiros de Garcia fugiram? O que importa é que nos cerquemos e nos concentremos em Fang Xingjian. Assim, Caunites, Rebeca e os outros, por suas próprias razões egoístas, não prestaram atenção à segurança do Império e deixaram o guerreiro destinado de Garcia, Mumuquea, escapar. Calúnia. Isso é tudo calúnia descarada. No meio da leitura, Rebeca se levantou abruptamente com um rosto furioso como se quisesse rasgar Fang Xingjian em pedaços imediatamente. No entanto, outro homem forte pegou o livro imediatamente e disse impacientemente, há muito tempo sinto que esta velha bruxa está lendo muito devagar. Deixe-me ler. Rebeca foi tomada pela fúria e incapaz de reagir a tempo. No entanto, ela subconscientemente tolerava tudo. Afinal, ela não poderia criar um alarido em Great Stern City. Além disso, ela tolerou por meio ano, e tolerar tornou-se instintivo. Aquele homem forte não sabia que havia escapado por pouco do inferno. Ele pegou o livro e continuou lendo. Rebeca e os outros caminharam em direção a Fang Xingjian orgulhosamente. Fang Xingjian pegou sua espada e quis perseguir Mumuquea. No entanto, ele de repente cuspiu sangue fresco e disse furiosamente, Rebeca, quando o país está em perigo, como vocês podem deixar Mumuquea escapar por seus próprios motivos egoístas? Caunites riu alto, Fang Xingjian, e daí se nós o deixamos escapar? Este dia no próximo ano será seu aniversário de morte. É melhor você se preocupar consigo mesmo. Rebeca também riu e disse, bestarde, pensar que você também teria um dia assim. Não importa o quão importante o país e as pessoas sejam, eles não são tão importantes quanto eu. Eu vou esfolar você hoje. Ninguém será capaz de me parar. Cale-se. Rebeca soltou um berro alto e arrancou o livro do homem forte. Vendo que a história foi interrompida no ponto mais emocionante, os outros imediatamente começaram a gritar de raiva. Os poucos membros da tríade de antes, que ainda estavam ouvindo alegremente, até se levantaram e estavam prestes a caminhar em direção a Rebeca para ensinar uma lição a essa velha bruxa. O grupo de pessoas se aproximou, como se fosse cercá-la. No entanto, no momento seguinte, uma tremenda onda de poder se espalhou de Rebeca. Um som alto e ensurdecedor soou. Depois de uma série de sons de quebra de ossos, incontáveis gritos aterrorizados ecoaram. Os plebeus nos arredores foram todos atingidos e lançados voando pelo campo de força reduzido de Rebeca. Ela soltou um berro furioso, e o livro se transformou em pequenos pedaços de papel, espalhando-se no ar. Ela só queria comprar uma cópia do livro para ver se Fang Xingjian havia escrito algum segredo nele.
No entanto, agora, ela estava tomada pela fúria. Pensar que partes sobre a biografia são todas mentiras absurdas que mancham o meu nome. Fang Xingjian, você e eu somos irreconciliáveis. Sabendo que ela não poderia mais ficar em Great Eastern City depois de se expor, ela subiu no ar e pousou em um beco, tentando fugir. No entanto, ela havia se movido apenas algumas centenas de metros quando ouviu uma senhora lendo. Rebecca estava na arena com seu rosto velho coberto de rugas enquanto apontava para Fang Xingjian e repreendia. Seu filho da puta. E pensar que você se atreve a pensar em matar Kaunites na arena. Ainda existem leis e regulamentos por aqui? Diretor, este é o campeão da prefeitura que vocês ensinaram. Este pequeno besta. Veias surgiram na testa de Rebecca e ela correu para a escuridão, não desejando mais ouvir aquela voz. No entanto, depois de fazer algumas voltas, outra pessoa estava criando uma comoção. Kaunites e Rebecca são realmente desumanos. Pensar que eles pensaram em trair o país e infligir danos a Fang Xingjian por seus próprios motivos egoístas. Graças a Deus eles não conseguiram. Graças a Deus Kaunitz foi morto por Fang Xingjian e até Rebecca se tornou uma fugitiva. Você colhe o que planta. Rebecca pisou no chão, deixando uma pequena cratera. Sua expressão ficou extremamente distorcida, mas ela continuou avançando na esperança de escapar secretamente. Ela progrediu com muito cuidado e não se deparou com nenhum acidente. Com base em suas estimativas, Knight's já deveria ter chegado onde ela atacou pela primeira vez. Está bem. Mesmo que eles encontrem o lugar, eles não serão capazes de saber que sou eu por enquanto. Desde que eu me apresse. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 300. Popularizando nesse momento, ela viu algumas outras crianças ao longo das ruas brincando enquanto seguravam sabres e espadas de madeira. Uma pessoa segurando uma espada de madeira disse, eu sou Fang Xingjian. Outro garoto magro e de aparência fraca, bem como um gordo, disseram rapidamente ao mesmo tempo, eu sou Fang Xingjian. Não, eu sou Fang Xingjian. Você é Kaunitz. O garoto segurando uma espada disse enquanto apontava para o garoto magro. Então ele apontou para o garoto gordo, dizendo, você é Rebecca. Espancá-los. Mate Kaunitz. Mate Rebecca. Olhando para esta cena, Rebecca ficou com tanta raiva que quase desmaiou. Como fugitiva, não havia como Rebecca se defender, e à medida que os livros de Fang Xingjian estavam sendo vendidos, mais e mais pessoas iriam ler o livro. E era previsível que, à medida que a reputação de Fang Xingjian aumentasse, o livro se tornaria cada vez mais famoso e um número crescente de pessoas o leria. Rebecca e Kaunitz podem até ganhar infâmia eterna e vergonha eterna. Fang Xingjian. Vergonha eterna. Isso era algo que Rebecca nunca tinha pensado. No entanto, agora, Fang Xingjian poderia realmente deixar seu nome nos registros da história. No entanto, foi uma infâmia. Não pode ser assim. Não deve ser assim. Rebecca cerrou os dentes. Ela era uma pessoa que tinha um pé no caixão, mas isso a tornava ainda mais incapaz de aceitar isso. Ela deixou de lado a questão de se vingar de Fang Xingjian. Agora, sua mente estava cheia de pensamentos de como parar a distribuição dos livros. Portanto, ela não tentou mais fugir, mas assumiu o risco e ficou para trás. Naquela noite, a carroça de um mercador de livros gradualmente se aproximou da casa de Ferdinand. Um homem de meia idade com o rosto castigado pelo tempo tremia todo. Ele falou em um tom quase choroso. Senhora, chegamos. Está aqui. Ferdinand fica aqui. Rebecca estava coberta por uma túnica preta e falou com uma voz extremamente fria. Ele é o fornecedor? Sim. Sim. Sentindo a pressão sobre ele ficar mais forte, o coração do cara ficou mais rápido também. Senhora, sou apenas alguém que vende livros. Por favor, deixe-me ir. Eu não sei nada. Alguém que vende livros. A expressão de Rebecca ficou distorcida quando ela disse, vocês estão ajudando os perversos a perpetuar os atos perversos. Você está falsificando a história. Sob a pressão do campo de força reduzido, os olhos do homem de meia idade começaram a rolar para trás e muitas marcas de estrangulamento apareceram em seu pescoço. Então, sua cabeça se inclinou para o lado. Ele foi estrangulado até a morte por Rebecca. Rebecca semicerrou os olhos ligeiramente, olhando para a pequena vila diante dela. Ela teve que sequestrar alguns comerciantes de livros antes que ela pudesse encontrar este lugar.
Seu maior objetivo era coagir Ferdinand à submissão e fazê-lo recuperar todos os livros restantes que ainda não haviam sido vendidos. Para ela, Ferdinand e os outros eram, no máximo, cavaleiros de nível 19. Não havia como eles resistirem às suas proezas de batalha de um cavaleiro de nível 19 extremamente sênior. Além disso, o fato de que ela havia atacado já deveria ter sido exposto, e ela não tinha ideia se as autoridades haviam descoberto ou não que ela era quem o fizera. Ela não tinha muito tempo a perder. Faça com que ele ligue de volta para quantos puder. Isso precisa ser feito rapidamente, antes que os livros se espalhem completamente. Assim como Rebecca estava pensando isso, ela já havia entrado na escuridão e lentamente caminhou em direção à porta dos fundos do pequeno prédio de Ferdinand. Fernando, não me culpe. Se você quer culpar, então se culpe por escolher o lado errado para se apoiar. Vocês exageraram, querendo que eu carregasse a infâmia eterna. Rebecca colocou a mão na maçaneta e a cobriu gradualmente com seu campo de força reduzido. Então, com uma leve força, a fechadura foi quebrada. Ela abriu a porta devagar e com cuidado, sem se atrever a fazer um único som. Seu campo de força reduzido abrangia uma área de 10 metros de raio ao seu redor. Ela congelou tudo o que percebeu para não fazer um único som. Ela sabia que era mais forte que Ferdinand, mas ele não estava sozinho. Como ambos eram cavaleiros de nível 19, uma vez que Ferdinand começasse a escapar com todo o seu poder, seria muito desvantajoso para ela se eles começassem uma perseguição dentro da Great Eastern City. Portanto, ela foi extremamente cuidadosa, dando um passo de cada vez em direção ao prédio. Ouvindo sons fracos vindos do corredor, ela gradualmente se aproximou em sua direção. 5 metros. 4 metros. 3 metros. 2 metros. Depois de fazer a última curva, Rebecca correu, produzindo quis de espada de trovão e fogo junto com seu campo de força reduzido. Ela não tinha a intenção de se conter. Além de Ferdinand, ela também planejava matar todos os outros. No entanto, no momento em que ela saiu, ela viu Fang Xingjian, Ferdinand, Antonie e Robert sentados no corredor. Havia também um homem extremamente velho cujo rosto estava coberto de rugas e parecia casca de árvore antiga. Atordoado, o velho lançou um olhar para ela. Quando ele pressionou levemente a palma da mão, Rebecca foi jogada no chão como pão achatado. Ela sentiu uma dor excruciante por toda parte, como se ela fosse um mosquito congelado em âmbar, imobilizado. O chefe do departamento, James, que facilmente pressionou Rebecca no chão, perguntou: quem é essa velha bruxa? Ela é bastante feroz. Rebecca estava tentando reunir todas as suas forças para lutar, e seu rosto estava contorcido como se ela fosse um fantasma violento. Ela realmente parecia muito, muito feroz. Fang Xingjian lançou um olhar para ele e disse casualmente: ela é apenas uma fugitiva. Basta entregá-la à instituição de guardas da cidade mais tarde. James não prestou atenção a uma mulher que estava apenas no nível de Knid. Ele então continuou sua discussão anterior. Ei, não é de admirar que você quisesse limpar o palácio das técnicas de matar. Com sua reputação aumentada, seu livro venderá bem. Mas eu olhei para o conteúdo deste livro. Este livro não se destina a especialistas. Ferdinand disse se desculpando. Estamos vendendo para pessoas comuns para ganhar dinheiro. Vamos publicar livros direcionados a cavaleiros no futuro. James sorriu e disse: não será ainda um livro de histórias, certo? Ferdinand sorriu também. Será um livro que fornece orientação sobre artes da espada. No entanto, também continuaremos lançando livros de histórias. Estão vendendo muito bem. James disse, despreocupado. Quanto vocês ganharam? Ele havia lido o livro. Estava cheio de histórias chatas e não lhe interessavam. No entanto, algumas das coisas que Fang Xingjian aprendeu sobre artes da espada ainda eram bastante interessantes. Além disso, com cada livro sendo vendido a 50 moedas de cobre, ele achava que um item tão barato não seria capaz de render muito dinheiro. Ferdinand balançou a cabeça e disse: começamos a promover o livro uma semana antes e até agora vendemos um total de 30 mil livros. Ou seja, 150 moedas. Faz apenas quantos dias? Mas amo pena que já existam cópias piratas. As pessoas estão fazendo cópias do livro e vendendo-as na periferia da cidade. Chefe do departamento James, você pode fazer algo sobre isso. Copiando os livros para vender? Isso mesmo.
Essas pessoas usaram papel da pior qualidade para fazer cópias do nosso livro. Eles estão vendendo seus exemplares a 25 moedas de cobre, enquanto nós vendemos os nossos a 50 moedas de cobre. Metade do mercado foi arrebatado por eles. Senhor, pense nisso. Há tantas aldeias perto de Great Eastern City, bem como dezenas de cidades também. Existem alguns milhões de pessoas por aí. Mesmo que apenas 10% das pessoas comprem nosso livro, ainda serão alguns milhares de moedas de ouro. Se fôssemos vendê-lo em todo o país, seriam pelo menos centenas de milhares ou até milhões. Os olhos de James vacilaram um pouco antes de ele dizer: só sou capaz de controlar a área dentro da região do Grande Oeste, no máximo. Ferdinand sorriu. Já chega. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.